Via das pentoses, importância e regulação. A via das pentoses é muito importante para a obtenção do NADPH e de fosfato de ribose. O fosfato de ribose vai ser importante para a síntese dos nucleotídeos e, portanto, também dos ácidos nucleicos. O NADPH, não confundir com o NADH, é importante fundamentalmente para as sínteses redutoras de ácidos gordos, colesterol, hormonas esteroides. Os próprios nucleotídeos, para além da ribose, vão precisar de NADPH. A redução dos monossacarídeos, concretamente para a formação dos desoxirribonucleotídeos. A formação de alguns ácidos aminados, entre outras, requer este NADPH. Para além disto, o NADPH é importante na manutenção do glutatião no estado reduzido e, portanto, na redução dos antioxidantes, bem como nas reações de hidroxilação e metabolização dos xenobióticos e de outros compostos endógenos. Não confundir NADP com o NAD. A diferença do NADP para o NAD é a presença de um fosfato na ribose que está ligada à adenina. De resto, se repararmos, temos adenina, ribose, um conjunto de 3 fosfatos, nova ribose e depois o N-nicotinamida. Se repararem, apesar de normalmente quer o NAD, quer o NADP serem representados com uma carga positiva, correspondente a este azoto, ou nitrogênio, na realidade eles não têm uma carga positiva, mas têm uma carga negativa, porque estes grupos fosfatos encontram-se ionizados. E no caso do NADP, também este se encontra ionizado. E, portanto, na realidade, eles têm carga negativa. Normalmente são representados por carga positiva, porque a reação onde normalmente estão envolvidos corresponde a uma desidrogenação, ou seja, vai corresponder a um composto que vai sofrer oxidação, vai perder 2 eletrões e o NADP ou o NAD vão captar estes eletrões que vão entrar aqui e vão ter apenas espaço para um próton. Portanto, na realidade, ele recebe 2 eletrões e um próton, formando-se o NADP. Mas o composto que sofre oxidação, normalmente, para além dos 2 eletrões, perde também 2 prótons. Portanto, perde, na realidade, o conjunto de 2 hidrogénios. Este próton fica livre e, por isso, normalmente temos na reação o NADP vai dar NADPH mais H+. E é por essa questão que normalmente pomos aqui a carga mais para haver igualdade de cargas. É quando, em vez de termos de estar aqui a representar que ele teria uma carga 1, 2, 3, 4, menos 5 mais 1, menos 4, e que passava para uma carga de menos 5. É só por menos 3, é só por uma questão de facilidade que isto é colocado desta forma. A via das pentoses tem uma chamada fase irreversível, onde vão atuar 2 desidrogénases que são, como já referi, dependentes do NADP. Forma-se assim o NADPH e vai-se formar o fosfato de ribulose. E depois temos uma fase reversível, onde atua uma transcetólase, uma transaldólase e 2 isomerases diferentes e que permitem a conversão das ribuloses em fosfato de frutose e fosfato de gliceraldeído, ligando assim a via das pentoses com a glicólise, uma vez que quer o gliceraldeído, o fosfato de gliceraldeído, quer o fosfato de frutose, são compostos que estão presentes na glicólise. A fase irreversível, como descrevi melhor no vídeo sobre as reações, é composta por uma desidrogénase, a desidrogénase fosfato de glicose e outra desidrogénase fosfato de gliconato, para além de uma hidrólase, e corresponde na conversão da glicose a ribulose,
com formação de 2 NADPHs e libertação de um CO2, com perda de um carbono, daí que passa de hexose para pentose. E concretamente também passa de uma aldohexose para uma cetopentose. Esta fase irreversível é induzida pela insulina. A insulina vai induzir a síntese destas duas desidrogénases, ativando esta fase irreversível. Além desta fase irreversível, esta fase irreversível também é regulada pela concentração de NADPH. Quando o NADPH aumenta, é inibida a desidrogénese do 6-fosfato de glicose. Quando diminui, é estimulada esta desidrogénese, ou seja, é o produto final, o NADPH, que vai regular esta fase irreversível. A insulina tem efeito, normalmente ela é produzida quando há aumento de glicose e, portanto, normalmente é uma situação de pós-ingestão de alimentos e normalmente é uma fase em que se segue em síntese e daí que ela induza a síntese destas duas enzimas. Mas é o gasto de NADPH que vai ativar esta fase irreversível. A fase reversível tem uma reação que é a conversão da ribulose a ribose. Eu tinha dito há pouco que um dos produtos da via das pentoses era o NADPH e o outro era a ribose. E é exatamente esta isomerase que permite a conversão da ribulose a ribose. No entanto, a forma ativa da ribose, como depois iremos ver quando falarmos da síntese de nucleotídeos, é a conversão da ribose a PRPP. Isto é feito à custa da sintétase do PRPP, que é um passo irreversível. Portanto, este não será propriamente considerado a via das pentoses, mas já da própria síntese dos nucleotídeos. Mas é a partir daqui. Portanto, a via das pentoses irreversíveis forma a ribulose, as ribuloses podem ser convertidas a ribose e depois seguirem para a formação de PRPP e para a síntese de nucleotídeos. No entanto, estas ribuloses que se formaram podem, como disse, podem ser usadas então para a síntese de PRPP ou podem entrar na fase reversível da via das pentoses. E a fase reversível, normalmente uma molécula, considerando aqui como está o esquema a partir de 3, uma molécula sofre isomerização a ribose, neste caso ela não vai seguir para o PRPP, pela tal reação irreversível. As outras duas sofrem a ação de uma epimerase, dando o fosfato de xilulose. Como estas reações são reversíveis, e vamos ver que daqui a pouco vão ligar à glicólise, este fosfato de xilulose, sua concentração aumenta quando em situações em que há maior concentração de glicose. E ela vai ativar uma fosfatase de proteínas que desfosforila o chamado CREB, ou Carbohydrate Response Element Binding Protein, proteína de ligação aos elementos responsivos, aos hidratos de carbono, e que vai aumentar a transcrição de genes envolvidos na conversão de glicose a ácidos gordos. Concretamente, vai aumentar as enzimas da glicólise e vai também ativar as enzimas da síntese dos ácidos gordos. Esta fase reversível corresponde então à conversão das 3 ribuloses que se formaram na fase irreversível em 2 frutoses e 1 gliceraldeído. Portanto, as 3 glicoses formaram-se 6 NADPHs, perderam-se 3 CO2 e formaram-se 2 fosfatos de frutose por ação sequencial de transcetólase, transaldólase
e nova transcetólase. Eu costumo muitas vezes dizer na brincadeira que tínhamos unidades de 5 carbonos e vamos transformar em unidades de 6 e uma de 3. Isto é como aquela brincadeira do homem que tinha que atravessar uma galinha, um saco de milho e uma raposa, e tinha um barco, mas só tinha espaço para 2 deles e, portanto, tinha que ir para um lado e para o outro. É mais ou menos isto que vai aqui acontecendo. Primeiro são transferidas 2 unidades de uma celulose para uma ribose. 5 mais 2, 7. 5 menos 2 dá 3. Formou-se o gliceraldeído. E depois a transaldólase transfere 3 unidades. 3 mais 3, 6. Temos aqui a primeira frutose. E 7 menos 3 dá 4, mas agora 4, ao receber 2, forma 6. E, portanto, temos, no fundo, um fosfato de frutose que vem de uma ribulose a que foi basicamente adicionado 2 carbonos provenientes da ribose e uma frutose que ficam estes 4 carbonos que eram da ribose mais 2 de uma celulose, 6, e sobram 3 carbonos que formam o tal fosfato de gliceraldeído. Portanto, 3 vezes 6 carbonos dá 2 vezes 6 mais 3, sobraram 3 carbonos que saíram na fase irreversível. Assim, a via das pentoses é muitas vezes comparável com a glicólise, porque são ambas vias que oxidam o fosfato de glicose e ambas ocorrem no citosol e elas estão muito ligadas uma à outra. No entanto, enquanto que a glicólise produz ATP, produz energia, e vai requerer NAD, podendo produzir NADH, que depois pode ser regenerado, a via das pentoses requer NADP e não produz energia, produz sim NADPH. Na glicólise não se forma CO2, enquanto que na via das pentoses há a formação de CO2. Uma das funções do NADPH, para além das sínteses redutoras que iremos ver noutros vídeos, é a regeneração do glutatião. O glutatião é um tripeptídeo, glutamil, cisteinilglicina, portanto corresponde à junção de glutamato, cisteína e glicina, e a cisteína tem vai ter o grupo SH livre. O que acontece é que este glutatião, por ação da peroxidase do glutatião, que é uma enzima que contém selênio, permite remover radicais ou peróxidos. Concretamente, estamos aqui a ver a reação de 2 moléculas de glutatião com o peróxido de hidrogênio, formam-se 2 moléculas de água e o glutatião passa para o estado oxidado. Esta reação não ocorre apenas com o peróxido de hidrogênio, pode ocorrer com outros peróxidos, neste caso daria SOH e H2O, ou pode até permitir regenerar a vitamina C, passando do desidroascorbato novamente ao ascorbato. O glutatião fica na forma oxidada e a redutase do glutatião permite regenerar o glutatião e isto ocorre à custa do NADPH. Daí a importância da via das pentoses como um sistema que permite combater o stress oxidativo. E compreende-se que uma das deficiências mais frequentes da via das pentoses é a deficiência do fosfato 6 de glicose, ou seja, da primeira enzima que fazia a desidrogenação da glicose e que corresponde a uma patologia que é chamada favismo, que é uma anemia hemolítica que ocorre após a ingestão de substâncias que têm um caráter oxidante, como sejam as favas ou alguns medicamentos como a primaquina e as sulfonamidas. O que acontece é que nessa situação, como há um maior stress oxidativo nos eritrócitos, as membranas ficam mais frágeis
e rebentam com mais facilidade. Esta doença é particularmente, existe a maior percentagem em zonas onde há malária, porque este stress oxidativo nos eritrócitos também é prejudicial para o agente da malária, o plasmódio, o parasita que causa a malária, o plasmódio, e daí que as pessoas nessa zona acabaram por ser selecionadas positivamente, apesar de poderem ter anemia, mas esta anemia hemolítica normalmente só se manifesta com a ingestão de substâncias oxidantes. É fácil de perceber este aumento que este aumento do stress oxidativo pode originar hemólise, um pouco na brincadeira. Se imaginarmos um dia na vida de um eritrócito, os eritrócitos, ao andarem em circulação, vão estar constantemente a bater uns nos outros, na parede dos vasos, e para que aguentar estas pancadas, a membrana tem de ter alguma flexibilidade. Um dos efeitos da peroxidação é exatamente a perda de flexibilidade das membranas, porque ela ataca sobretudo as ligações duplas, fazendo com que as membranas fiquem menos fluidas e, portanto, mais quebradiças. E daí que quando há a ingestão, sobretudo de substâncias oxidantes, os eritrócitos não têm essa defesa, ficam com uma membrana menos fluida e mais quebradiça, e daí esse aparecimento desta anemia hemolítica. Fica assim, espero que tenham percebido esta ação importante da via das pentoses, quer para a produção da ribose, que na forma ativa é o PRPP, quer na formação do NADPH para a defesa contra o stress oxidativo e também para as sínteses redutoras. Muito obrigado pela vossa atenção. Se gostaram, façam um like.